Amém. Então, irmãos, estamos dando continuidade a essa série de estudos. Iniciamos na semana passada e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula falando sobre estudos na carta de Tiago, nosso tema maior aí dos estudos, transformando provas em triunfos. E hoje nós vamos falar aí sobre o versículo 5 ao 18 do primeiro capítulo ainda, como viver a vida com sabedoria. A aula vai ser ministrada pelo reverendo Aguinaldo. Vamos orar então, colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando a vida também do professor diante do Senhor. Pedir então ao pastor Rômulo que faça essa oração para iniciarmos a nossa aula. A Deus, te somos gratos por essa manhã, pela tua graça, a tua misericórdia, teu cuidado que se renova em nossas vidas, na vida da tua igreja. Como é bom, Senhor, poder ver os nossos irmãos, como é bom poder ver o Léo conosco, a forma como o Senhor tem abençoado a vida deles. Pai, como é bom também orar ao Senhor, pedindo a tua graça, a tua soberania, o teu poder, o teu consolo sobre a vida da família de Michael. Sabemos que o Senhor é o Senhor que tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Nada, Senhor, que acontece se refuta ao teu cuidado. E por isso nós te pedimos que o Senhor visite aquela família. Neste dia que nós separamos para o Senhor, que nós consagramos para o Senhor, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale as nossas vidas, que possamos ter uma manhã, um dia de edificação na tua presença. Pedimos pela vida do reverendo Aguinaldo, na ministração desse estudo, que o Senhor possa derramar graça, encher com a tua unção, que nós possamos abrir os nossos corações para ouvir a tua palavra, a tua voz nessa manhã. Oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Segue aí, reverendo. Vou abrir aqui para você. Muito bem, amados. Graça e paz a todos. Estão me ouvindo bem aí? Sim, está bom o som. Ok. Então, hoje nós vamos caminhar com o estudo iniciado e eu creio que vai ser um tempo, como foi o livro de Abacuque, esse texto de Tiago vai ser um texto abençoado para nós. Eu acredito nisso. A lição passada foi muito boa. A lição de hoje, na leitura dela, na montagem dela, foi muito edificado. Acho que vale a pena realmente continuar aprendendo do que Deus tem para nós através desta carta. Então, é uma carta essencialmente prática e nós vamos caminhar hoje com o tema Como Viver a Vida com Sabedoria. No mundo que a gente está vivendo hoje está meio complicado, as pessoas estão tomando muitas decisões para depois pensar se valeu a pena, se não valeu a pena. E para nós, como servos de Deus, nós temos que aprender a andar de uma maneira equilibrada, com sabedoria. Então, o texto que vai do verso de número 5 até o 18, nos dá uma perspectiva que nós precisamos observar que Tiago, ele já está escrevendo para os crentes, conforme Daniel mencionou na aula passada. Era um momento de provação que aqueles crentes estavam vivendo, estavam expostos a essas provações, buscando assim, um tempo de maturidade, porque ele mesmo diz que a aprovação vai levar à maturidade, e Tiago estava mostrando isso, foi esse conteúdo da aula passada, os versos 2 ao verso 4, mostrando que as provas são compatíveis com a fé. Elas são variadas, elas são passageiras, mas elas são pedagógicas. E isso que é muito importante, foi tema da aula passada, as provações, elas realmente nos ensinam. Elas devem ser pedagógicas. Se passarmos por provação e não percebermos o que Deus está ensinando, nós não estaríamos aprendendo e ela não teria valor para nós. Mas as provações, elas são variadas, não vêm de maneira igual, elas são passageiras e pedagógicas. O texto de hoje, Tiago vai nos mostrar como a gente pode e como a gente deve viver
com sabedoria no mundo em que a gente está. Então, basicamente, a palavra-chave é andemos de maneira sábia. E aí, o texto de hoje vai nos levar a essa reflexão. É como lidar de forma sábia com as provações. A partir do verso 5 até o verso 12, nós vamos caminhando com esse texto e certamente nós vamos compreender, à luz do que esse texto nos revela, como é que a gente pode aprender de Deus para nós. Vejamos, por exemplo, Tiago nos mostra, queridos, que Deus tem um alvo de nos amadurecer. E nesse alvo de nos amadurecer, à medida em que nós somos provados, ele vai trabalhando em nossa vida, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos guiando de tal modo que a gente possa sair das atitudes infantis para as atitudes mais equilibradas. E ele quer que a gente alcance essa maturidade, né? Ele mostra que Deus está agindo em nós, não somente na obra da salvação, né? Como Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, mas Deus não somente está realizando a obra por nós, que é a obra da salvação, mas ele realiza uma obra em nós, que é a santificação. E, por fim, ele realiza uma obra através de nós, que é o serviço. E é justamente esta obra, através de nós, da qual Tiago está tratando nesse texto. Então, a gente vai observar alguns princípios que Tiago coloca nesses primeiros versos, do verso 5 ao verso 12, como é que nós enfrentamos esse momento, como é que nós somos edificados, como é que nós lidamos com as provações. E o primeiro aspecto está no verso de número 5 do capítulo 1, mas ele cita, para que a gente compreenda melhor isso, o capítulo 13, dos versos 3 até o verso 18. Eu queria ler esse texto. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É a primeira parte do verso 5. Do verso 13, do capítulo 3, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí ele menciona no verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí ele conclui esse texto dizendo assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para promover a paz. Então, meus amados, quando nós estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento, nós precisamos dessa sabedoria, não a sabedoria comum, mas a sabedoria que vem do alto, que Tiago menciona aí nesse texto do capítulo 3. Nós temos que não somente conhecer a Bíblia, no ponto de vista, eu conheço bem a Bíblia, mas nós temos que ter a sabedoria de usar bem a Bíblia na nossa vida, né? Então, nós temos princípios importantes para colocar. E aí a pergunta que nós podemos fazer nesse momento é: a que sabedoria Tiago está se referindo? Ela é mais do que conhecimento, a sabedoria é o uso correto desse conhecimento. Porque o conhecimento, conhecer a Bíblia bem, é pouco. Nós temos que saber usar a Bíblia. Isso é verdadeira sabedoria, né? Sabedoria é a gente aprender a olhar para a vida, não apenas do modo como a gente vê, mas do modo como Deus vê. É isso que Tiago deixa claro para nós, quando ele diz: sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que Deus tem dado
para a sua igreja, para cada um de nós. Nós precisamos dessa sabedoria para caminharmos com o Senhor. Então, primeiro princípio que ele coloca para a gente, quando nós pensamos no como lidar de forma sábia com as provações, é que ele diz: nós lidamos de forma sábia com as provações. Quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria a Deus quando nós somos provados. Outro princípio que ele coloca é que quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus. De fato, Deus quer se revelar para nós, e aí o verso 5 completa para nós o texto que diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele usa uma expressão que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é assim, né? E olhando para esse versículo, Tiago nos dá assim uma compreensão do caráter de Deus em algumas verdades que ele percebe e que nós podemos entender que ele está colocando à nossa disposição. Ele fala 3 coisas sobre Deus. A primeira dele, ele fala da natureza de Deus. A natureza de Deus é ser doador. Deus dá, é da natureza dele dar. Então, por isso que ele menciona que Deus é a fonte, que a todos dá liberalmente. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele é o doador da sabedoria. De fato, Deus é o doador da sabedoria, e nós temos que ter essa compreensão. Isso é aspectos do caráter de Deus. Quando nós precisamos de sabedoria, nós podemos buscar em Deus, porque Deus é o doador da sabedoria. É da natureza de Deus dar. Uma outra coisa que a gente percebe nessa expressão de Tiago é que a generosidade de Deus é ilimitada. Deus é generoso, não com limites, mas a generosidade de Deus não conhece limite, né? Diz o texto que ele dá a todos liberalmente, né? E nada lhes impropera, né? De fato, a generosidade de Deus não conhece limites. Deus continua sendo Deus, derramando da sua graça para todos, e ele dá de maneira maravilhosa, concede liberalmente. Então, a sua generosidade não conhece limites na terra, porque ele dá a todos, e não conhece limites no céu, porque ele dá liberalmente da sua generosidade. E a outra coisa que o texto nos leva a refletir, e Tiago percebe isso, é que existe uma acolhida de Deus para aqueles que buscam sabedoria nele. Deus não rejeita aquele que o busca. Quem está lembrado, quem estava no culto de ontem à noite, lembra de um texto lido pelo doutor Antônio, o Salmo 66, o verso 19 e 20. E o 20 diz que Deus não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Quando buscamos a Deus, Deus nos responde. Então, nessa caminhada, para que a gente seja fortalecido, que a gente haja de maneira sábia diante das provações, nós precisamos lembrar que quando somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus em nossas vidas. Então vamos para uma outra coisa que Tiago nos mostra nesse texto. Quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. E aí os versos 6 a 8, nós observamos Tiago dando a diretriz desse nosso comportamento em momentos de provação. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, olhando para esses versículos, Tiago faz uma comparação interessante.
ele compara o homem que ora, dentro dessa característica, o homem que ora, mas duvida. Ele é comparado às ondas do mar. E ele está comparando com as ondas do mar, a pessoa que ora e duvida, porque as ondas do mar, elas são, de certo modo, inconstantes, ela oscila. E a pessoa que ora e duvida, ele oscila entre a fé e a incredulidade. Ele oscila entre o ânimo e o desânimo. Ele oscila entre o otimismo e o pessimismo. Então, tem hora que ele está bem e ele acredita que Deus vai responder a oração, mas tem hora que ele não está acreditando e ele é um dia fervoroso, o outro dia ele está abatido. Essa é a realidade do homem que ora e não confia. O homem que ora e duvida. Primeiro, ele é comparado às ondas do mar. O verso 6 ainda mostra duas coisas, duas mentes, né? No corpo dele, duas mentes. É interessante observar que ele usa a expressão em nada duvidando. Em nada duvidando. E essa expressão, em nada duvidando, dá a ideia de que tem dois pensamentos, duas mentes naquele momento da atitude que ele está tomando. É uma pessoa que pensa de maneira diferente, ele pensa positivo e negativo ao mesmo tempo. E a fé diz sim, mas a descrença dele diz não. A fé diz sim, mas a descrença dele diz não. Isso me faz lembrar uma história antiga que o pessoal contava de uma mulher que ela morava numa dessas regiões de favela e tinha próximo da casa dela uma pedra muito grande e ela, vivendo um momento difícil, com medo de chuvas e assim, ela decidiu orar para que aquela pedra saísse. Ela disse, a Bíblia ensina que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você ora e as montanhas se movem. Então eu vou orar e Deus vai tirar essa pedra que está aí próxima da minha casa, que é muito grande. E ela fez a oração. Amanheceu o dia, ela abriu a porta da sua casinha lá, e quando abriu a pedra estava no mesmo lugar. Ela disse, eu sabia que você não ia sair daí. Então, às vezes, nós agimos assim, nós oramos e duvidamos. Nós oramos e não percebemos que estamos também duvidando daquilo que Deus está fazendo e quer fazer em nossas vidas. Do lado. Achei. Alguém entrou aí, está conversando aí. Ok, obrigado. Então, a terceira coisa que Tiago compara do homem que ora e duvida é que ele diz assim, são duas almas em um só corpo. E aí o verso 8, quando ele coloca no verso 8 essa expressão, homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre. De fato, a palavra que é colocada aí para dobre é a ideia de duas almas, dipsichoi, a expressão que é apresentada pelo reverendo Hernandes é que são almas divididas. Tentar andar em dois caminhos, com os pés em dois lugares diferentes, né? E a gente sabe que é aquilo que Jesus Cristo diz no Sermão do Monte, aqueles que tentam servir a dois senhores. Então, Tiago é muito incisivo nessa comparação na hora da provação. Aquele que ora e duvidando é como as ondas do mar, é como tem duas mentes em um só corpo, como tem duas almas em um só corpo. E aí ele consegue chamar a atenção daquele que consegue, que anda orando, né? E que, como fruto dessa oração, que duvida, ele estabelece dois resultados. O primeiro resultado é o fracasso na oração. Ora duvidando, a sua oração vai fracassar. A sua vida de oração vai ser um fracasso. Não vai ter respostas positivas, não vai ter frutos na sua oração, né? Ele não vai alcançar coisa alguma, quem ora duvidando. E a outra coisa
que ele coloca como resultado de uma vida de oração duvidando é a inconstância espiritual. Ele não consegue chegar à maturidade. Ele vai estar exposto aos ventos de doutrina, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, que muitas vezes pessoas são levadas pelos ventos de doutrina, e essas pessoas são pessoas que às vezes estão na igreja, mas não conseguem se firmar espiritualmente, não conseguem amadurecer espiritualmente. A sua oração é uma oração duvidosa. Ele fracassou na sua oração e tem uma inconstância espiritual no seu modo de viver. Então, nós observamos aqui 3 procedimentos oferecidos por Tiago dentro desse texto para nós. Primeiro, ele diz que quando somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Segundo, ele diz que quando somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Então, ele menciona que quando somos provados, nós precisamos orar com fé. Mas há uma outra atitude importante que ele coloca para a gente nos versos 9 até o verso de número 11. Nós, quando somos provados, ele diz que nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. E aí ele menciona o texto, os versos 9 a 11, que diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim como também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, queridos, está nos chamando a que a gente aplique o princípio da sabedoria na vida de provações, nas provas que enfrentamos, né? E ele nos chama atenção a respeito disso. Ele quer que a gente entenda que, olhando para a vida dos pobres, cristãos pobres e dos cristãos ricos, ele chama atenção de como devem se conduzir essas pessoas. Ele diz que o pobre deve gloriar-se pelo que tem de permanente no céu. Então, o que nós temos de permanente no céu, devemos nos gloriar por isso. E ele menciona que o rico não tem nada permanente na terra. É interessante essa perspectiva de Tiago para nós. E nós queremos lembrar, meus amados, que olhando para a palavra de Deus, especialmente na narrativa que Tiago nos dá, o pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. É isso que ele está mostrando para nós. E aí ele compara, ele dá 3 comparações interessantes. Primeira coisa, ele compara com a fragilidade da vida humana com uma flor. Ele menciona a flor, né? Ela cai e ela desaparece, a sua formosura e o seu aspecto. Então ele faz uma comparação sobre a situação diante das riquezas espirituais, dizendo assim, a flor aponta para a fragilidade. E aí ele explana o assunto, dizendo assim, o sol que vem, que brilha, mostra que nós dependemos, e essa dependência do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, quando ele menciona o sol que se levanta com seu ardente calor, mostrando que ele tem um valor significativo, essa dependência que temos de Deus. E, por fim, ele menciona uma expressão que diz, assim também se murcharão o rico em seus caminhos. Ele está concluindo esse comportamento diante das lutas, das riquezas que enfrentamos, das lutas que enfrentamos para nos alegrar com as riquezas espirituais. E esse também
né, mostra uma instabilidade. Ele compara com a flor, aponta para a fragilidade, e ele explana falando sobre o poder e o valor do sol, mostrando a dependência, e ele conclui dizendo também e aponta para a instabilidade diante da realidade em que as pessoas estão vivendo, que precisam de depender de Deus na sua busca por sabedoria diante da provação. E, por fim, ele fecha o assunto sobre a provação, dizendo que quando somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Precisamos estar de olho na recompensa. E o verso 12 aponta para isso. O verso 12 aponta para isso. Desculpa, irmãos, teve um contratempo aqui. Então, continuando. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando somos provados, nós precisamos nos lembrar desta última expressão, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. De fato, querido, quando Deus nos prova, quando somos provados por Deus, é para o nosso bem. É isso que nós aprendemos nesse primeiro capítulo da carta de Tiago. É para o nosso bem. Por isso que ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Nós somos provados para sermos abençoados. Essa é a grande notícia. Nós somos provados para sermos abençoados. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem, é para nos abençoar. E uma outra coisa que o texto nos leva a refletir, ele diz assim, depois de ter sido aprovado, né? Depois de ter sido aprovado, nós, nesse momento, desenvolvemos, ele diz que nós vamos ser aprovados, desenvolvemos uma paciência triunfadora. À medida em que enfrentamos a luta, a provação, a paciência vem lá no texto anterior, ele menciona isso, e nós somos abençoados com essa paciência triunfadora. E a outra coisa que o texto nos mostra, depois de ter sido aprovados, então nós somos aprovados por Deus. Não é aprovado pelos homens. É possível até não sermos aprovados pelos homens, mas somos aprovados por Deus diante das provações que enfrentamos. Então, meus amados, para a gente resumir aquilo que vimos até agora, Tiago está nos ensinando, ele está nos chamando a refletir na nossa forma de lidar com as provações. A palavra é essa, provação. E diante da provação, ele diz que quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Quando nós somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus, precisamos orar com fé, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais e, por fim, precisamos estar de olho na recompensa. Palavra de Deus para nós, diante da provação. Palavra, até agora, é a palavra provação. Daqui para frente, Tiago passa a tratar de uma outra maneira. E a palavra agora é como lidar de forma sábia com as tentações. Como lidar de forma sábia com as tentações. Achei muito, muito positiva
essa expressão, essa preocupação do reverendo Hernandes, que é o autor desse texto, que estamos usando para a nossa escola bíblica, quando ele consegue perceber os dois caminhos, lidar com a provação, lidar com a tentação, né? E aí ele começa essa segunda parte dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz: uma pessoa madura, ela é paciente nas provas, mas uma pessoa imatura, ela transforma provas em tentações. É interessante. Ela transforma aquilo que poderia ser um bem para ela no mal. A pessoa que não tem maturidade, ela consegue fazer com que a prova seja transformada numa tentação, num caminho completamente equivocado. E aí a gente percebe duas coisas interessantes. Primeiro, presta atenção nisso. Provas são testes enviados por Deus. Primeira parte que nós lemos todas as provas, nós temos que entender que provação é uma ação de Deus. Provação é uma ação de Deus. Provação é Deus agindo para nos aperfeiçoar, Deus agindo para nos abençoar, para cuidar da nossa alma. Agora, tentações são armadilhas enviadas por Satanás e, de certo modo, essas armadilhas são encorajadas pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza caída. Provas são testes enviados por Deus, tentações são armadilhas enviadas por Satanás. E aí é interessante observar o que nós podemos fazer, conforme ele nos diz nesse texto, como é que nós devemos agir se nós queremos vencer as tentações. Primeira coisa, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Se nós queremos vencer a tentação ou as tentações, olhemos para frente e consideremos o julgamento de Deus. Aí ele cita o texto de 13 a 16, dizendo as seguintes palavras. Preste atenção à primeira frase. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Provação vem de Deus. Tentação não vem de Deus. Não diga, Deus está me tentando. Não. Tentação não vem de Deus. E Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados. Não vos enganeis. Tiago está nos ensinando. Não culpe Deus pela tentação. Não. Não culpe Deus pela tentação. Temos que lembrar que Deus é absolutamente santo. E ele não pode ser tentado. Vamos lembrar mais uma vez. Deus pode nos provar, mas a tentação não é uma ação de Deus, é uma ação maligna. Então, o que a gente vai aprender, amados, é que a aprovação é para a santificação, a tentação é para o pecado, para a condenação. Então, deixa eu colocar para vocês algumas coisas interessantes que nós observamos e Tiago consegue ver dentro desse texto, numa compreensão do reverendo Hernandes, ele diz que o pecado é um processo. Ele vê o pecado não apenas como um ato, mas ele vê o pecado também como um processo. É muito interessante olhar nessa perspectiva. E aí o que Tiago observa? Ele primeiro diz que há um desejo e cobiça. O verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, né? Ele é atraído por isso, essa atração o seduz, né? A gente precisa lembrar desse aspecto,
o desejo. Tem uma historiazinha sobre Martinho Lutero, se diz que foi com ele que aconteceu isso, de que dizia: você não pode evitar que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que esse pássaro faça um ninho sobre a sua cabeça. Ele estava informando com essa ideia de que a tentação pode vir, mas você não pode acalentar a tentação. O desejo pode aparecer, mas você não pode dar lugar a ele, né? Então, dentro do processo do pecado, ele vem com esse aspecto, vem com um desejo, vem como cobiça, né? A gente tem que lembrar de que, por exemplo, é normal a gente comer, e tem muita gente, né, que está comendo muito nesses dias de pandemia, de estar em casa, mas a glutonaria não é normal. A glutonaria não é normal, né? Então, nós temos que entender que dormir é uma atitude normal para todo ser humano. Mas a preguiça não. A preguiça é pecado. Nós aprendemos que o sexo é parte da vida humana, especialmente quando nós entendemos que o lugar do sexo é no casamento. Mas fora do casamento, o sexo é prostituição, é pecado. Então, nós temos que entender que desejo e cobiça são instrumentos que fazem com que o pecado seja um processo. A outra coisa que ele observa é que o verso 14 ainda nos leva a observar que há um engano, né? Ao contrário, cada um é tentado. Ao contrário, cada um é tentado. E Tiago está usando essa figura do engano, dizendo assim: olha, você tem que ter cuidado, você pode estar sendo atraído. Você pode estar sendo atraído para algo, a uma isca que pode estar aí. O texto diz: quando esta o atrai e seduz. Então, o engano, muitas vezes, amados, nós somos enganados por coisas que estão aparentemente diante dos nossos olhos, como diz o livro de Provérbios, né? Que a coisa pode ser boa no começo, mas depois no final é a morte. Então, muitas vezes o engano aparece na vida do cristão e o pecado vai se tornando um processo na sua vida. A outra coisa que Tiago nos chama a atenção nesse texto é a questão de que ele está falando do pecado como processo, como um desejo, como um engano, mas, de repente, ele diz assim: então, a cobiça ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz. Dá à luz. Ele fala que o pecado passa por esse processo de concepção. Muitas vezes, queridos, nós vemos pessoas que, a gente sabe, aconteceu alguma coisa no casamento, estão se separando, estão se divorciando, aconteceu determinada situação e a gente não consegue perceber como é que aquilo foi acontecendo. Foi acontecendo por causa desse processo que o pecado é. O pecado também não é somente um ato, o pecado é um processo que leva pessoas a desejos, cobiças, engano, até que concebe, até que dá luz àquele ato pecaminoso que vem sobre a sua vida, e aí isso gera aquilo que Tiago diz no verso de número 15. Então, depois de haver concebido, uma vez consumado, ele gera a morte. O pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Então, nós temos que lembrar que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é um processo, não somente um ato, mas é um processo que surge, que trabalha do desejo, na cobiça, no engano. Ele é concebido na nossa vida e ele vai gerar morte. Por isso, se nós queremos vencer as tentações, olhemos para frente e consideremos o julgamento de Deus na nossa vida. A outra coisa que Tiago nos mostra, se nós queremos vencer as tentações, olhe ao redor e considere a bondade de Deus. É isso que nós observamos. O verso
O verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha ao redor, meu irmão. Quando Satanás tentou Eva no jardim, né? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele não questionou o amor de Deus, né? Ele apenas ofereceu algo novo. É interessante observar isso. Quando nós sabemos que Deus é bom, nós não precisamos cair nas armadilhas que o diabo tem para nós. Quando o diabo tentou Jesus, ele disse assim: está escrito e está escrito. Quando você for tentado, lembre-se dos valores que a palavra de Deus está imprimindo no seu coração. Lembre-se disso, meu amado. Lembre-se que Deus tem lhe dado grandes bênçãos. Deus tem lhe dado uma esposa, Deus tem lhe dado filhos, Deus tem lhe dado uma família, Deus tem lhe dado um trabalho, Deus tem lhe dado saúde, Deus tem lhe dado uma igreja para congregar, Deus tem abençoado a sua vida. E são boas dádivas de Deus. Desfrute, olhe ao redor, perceba a bondade de Deus na sua vida. Ele é o grande escudo que nós temos contra a tentação do diabo. Quando nós lembramos que Deus é bom, nós não precisamos cair nas armadilhas de Satanás. Por que iríamos ouvir Satanás se nós temos a voz suave de Deus falando ao nosso coração, a voz bondosa de Deus, a mão poderosa de Deus, conduzindo os nossos passos, suprindo as nossas necessidades? Nós não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. Temos que lembrar das palavras de Jesus lá no momento da tentação. Está escrito. Ele ofereceu grandes coisas para Jesus, o diabo, mas nós não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. O nosso Deus, o Jeová Jireh, é o que supre todas as nossas necessidades e devemos confiar nele. Se queremos vencer as tentações, olhemos ao redor e nos lembremos da bondade de Deus. E ele coloca uma outra expressão, que é a última expressão: se queremos vencer as tentações, olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Que maravilha! Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ah, queridos, que maravilha saber como Deus agiu, né? Como Deus usou a palavra de Tiago para a gente perceber no valor daquilo que somos, daquilo que temos. A palavra, Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte. Ele diz assim, olha, ele diz assim que foi gerado o pecado e a morte. E agora ele usa o nascimento para falar da nova vida. Para falar da nova vida. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe, amados, que ele coloca 3 expressões interessantes aí. Primeiro, ele fala desse novo nascimento na sua origem. E quando ele fala na origem, ele diz que esse novo nascimento é divino, é gracioso. Foi essa experiência que Nicodemos teve e que João narra no capítulo 3 do seu evangelho. A experiência daquilo que diz a palavra de Deus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, né? Aquele que nasce de novo, ele nasce do alto, ele nasce de cima, ele nasce de Deus, ele nasce do Espírito. A origem do novo nascimento não é se tornar alguém que frequenta uma igreja. As igrejas cristãs, de um modo geral, estão repletas de pessoas que frequentam, que são frequentadores. Mas o que Tiago está dizendo é que nós temos um novo nascimento.
segundo o seu querer, ele nos gerou, ele nos fez nascer de novo pela palavra da verdade. E a outra coisa, ele é o meio do nascimento. Quando ele fala no novo nascimento, o meio, o que ele coloca é que esse novo nascimento ele é operado através da palavra. Veja o que ele disse, nos gerou pela palavra da verdade. Lembra de Paulo falando aos Romanos, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, amados? A palavra de Deus. É o evangelho que Paulo menciona que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o meio do novo nascimento é a palavra da verdade. E nós nascemos espiritualmente. Experimentamos isso. Se nós queremos vencer as tentações, olhemos para dentro de nós e lembremos, nós somos novas criaturas. Eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo nascimento. Deus habita em mim pelo seu Espírito Santo. E aí tem a expressão seguinte, que é o propósito. O propósito do novo nascimento. Ele é o mais nobre de todos. Por isso que Jesus diz lá, se alguém não nascer da água e do Espírito, né, nós somos essa primícia, que ele diz aqui, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Este é o mais importante, o mais significativo, nascer para Deus. Não apenas nascer fisicamente, mas nascer para Deus. É evidente que para que a gente possa nascer para Deus, nós temos que estar vivendo o nascimento natural. Mas nós nascemos naturalmente, mas nascemos para Deus no encontro pessoal com Cristo Jesus, o Senhor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos que bendizer o Deus Todo-Poderoso por essa riqueza que Ele nos deu de podermos perceber a grandeza do seu amor por nós. Nós temos que lembrar que nessa segunda parte, Tiago nos chama a lidar de forma sábia com as tentações. E aí a gente resume tudo o que Tiago falou dentro desse prisma com 3 palavras positivas e 3 negativas. Primeiro, provações, Deus e fortalecer. Provações, Deus e fortalecer. A primeira parte, ele fala das provações, ele diz que Deus é o autor das provações e o alvo das provações é fortalecer a nossa fé. O alvo das provações é fortalecer a nossa vida. Provações, Deus, fortalecimento. Sempre que você ouvir a palavra provação, lembre-se de Deus. Sempre que você ouvir a palavra provação e Deus, lembre-se de que você está sendo fortalecido. Mas aí Tiago mostra o contrário que está acontecendo. As 3 palavras são tentações, diabo e enfraquecer. Tentações, diabo e enfraquecer. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Sempre que você ouvir a palavra tentação, lembre-se que é o diabo que está agindo com o propósito de enfraquecer a sua fé, de enfraquecer a sua vida. Tentação, diabo e enfraquecimento. Tentação, diabo, queda. Tentação, diabo, afastamento de Deus. A tentação, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Mas Deus nos ajuda a vencer a tentação quando nós entendemos que o nosso caminho de vida é na presença do Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, guardemos essa lição de hoje com essas 6 palavras. Vou pedir que você repita comigo aí. As primeiras 3 palavras, pode dizer comigo? Provações, Deus, fortalecer. As outras 3 palavras, tentações, diabo, enfraquecer.
que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus fortaleça a igreja diante das provações, que Deus tenha misericórdia da igreja diante das tentações, nos livrando dela e nos animando a continuar sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigado por esta aula, muito obrigado pelo trabalho produzido pelo Teu Espírito Santo através da vida do Reverendo Hernandes, e nós te agradecemos e cremos que o Senhor vai continuar abençoando a nossa comunidade através desses estudos. Em nome de Jesus, amém. Ao seu comando, Daniel. Amém, irmãos. O senhor vai colocar aí para interromper o compartilhamento de tela, não é? Deixa eu fazer. Pronto, obrigado. Então, irmãos, estamos chegando ao final. Pedi ao pastor Rômulo também que possa interromper a gravação.